Super N, primeiras notícias. Eles exercem uma função de alto risco e, mesmo assim, nem sempre são bem recompensados. Os desafios dos agentes penitenciários e a situação dos presídios do país são os assuntos da entrevista de hoje. Para conversar com a gente, recebemos o presidente e o secretário da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais. Conosco, Diemerson Souza e Luiz Gelada. Bom dia a vocês. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o Diemerson, estou aqui para participar do programa. Ô Diemerson, um breve relato de como está a situação do sistema prisional hoje de Minas Gerais. Olha, o sistema prisional hoje de Minas Gerais passa pela seguinte situação. Hoje nós estamos aí com a superpopulação carcerária, né? Hoje nós temos cerca de mais de 70 mil presos no estado de Minas Gerais. Quantas vagas? Nós temos, as vagas seriam em torno de 30 mil vagas. Então, ou seja, nós temos mais que o dobro da lotação. Mais do que o dobro, né? E nos últimos anos, com a crescente da violência, a população carcerária só aumenta. O nosso trabalho, o risco, tanto para os agentes quanto para os próprios reclusos, né? Ele aumenta também da mesma forma. E essa é uma das nossas grandes preocupações, né? A condição de trabalho do servidor do sistema prisional nesse cenário, né, que hoje se encontra. Infelizmente, nos últimos anos, nenhuma vaga foi criada no sistema prisional. Vocês são em quantos hoje? Hoje nós somos em 17.630, mais ou menos, servidores no sistema prisional. Ou seja, um agente para cada 4, 5 detentos, fica complicado, né? Fica complicado para todos esses desafios, né? Fazer segurança, manter a ordem e ainda corresponder à expectativa da sociedade quanto à reintegração. Desculpe, mas acho que eu fiz a conta errada, até porque vocês não trabalham 24 horas por dia, então não seria esse número, né? Vocês trabalham de forma de escala, 12 por 36? A gente trabalha em forma de escala. 12 por 36. Algumas unidades 12 por 36, outras 24 por 72. Então você tem que dividir esses 17 mil por 4, que vai dar 4 mil alguma coisa. Então aumenta muito mais a responsabilidade. Cada agente prisional cuida aproximadamente de 20 presos. Sem contar que existem diversos setores, né, na nossa secretaria, que existem os agentes penitenciários, então eles são divididos. Então o número de agente penitenciário que trabalha nas unidades prisionais é bem menor do que esse. Ô, Diemerson, essa realidade que você está passando aí, ela vai um pouco contra ao que prometeu o secretário do sistema prisional aqui de Minas. No início do ano, em janeiro, ele concedeu uma entrevista ao jornal O Tempo, o Francisco Kupidlovski, não é isso? Dizendo que os agentes penitenciários seriam uma prioridade, que iria dar atenção a essa categoria, que não tem tanto reconhecimento assim. Mas de lá para cá, o que até agora a Secretaria conseguiu cumprir em relação às exigências de vocês? Concurso até agora, nada, né? Foi finalizado um concurso agora e a gente está na luta para um novo concurso. Então, vou ser bem categórico. O que até agora efetivamente foi construído? Nada, apenas promessas. Assim, porque a gente vê muitas manifestações dos agentes penitenciários reivindicando a convocação das pessoas que passaram no concurso. Então não é só realizar o concurso. Isso. A pergunta é, o que está faltando para convocar? O que a Secretaria tem falado para vocês? Esse último concurso agora, de 2013, ele foi finalizado. A nossa luta agora é por mais concursos, porque cresce-se a população carcerária, aumentou-se os números, né, de postos de trabalho onde são distribuídos agentes penitenciários. Então, nós precisaríamos, no mínimo, ter aí 20 mil agentes penitenciários. Isso é no mínimo. Agora, o que efetivamente 20 mudou... mil trabalhando nos presídios. Nos presídios. Agora, o que efetivamente nós temos hoje é nada. Nós temos só promessas, né? Nós temos aí uma classe que é ausente de uma lei orgânica, que foi até motivo da nossa mobilização no dia 1º. A gente sabe que a lei orgânica é extremamente importante para que a categoria seja uma classe sólida, né? Para que tenha as suas diretrizes, para que tenha os seus direitos estabelecidos. E é uma garantia também, a lei orgânica é uma garantia para a sociedade que aquela instituição, que aquele grupo de agentes estatais vão cumprir, vão prestar um serviço de excelência, né, nas sendas aí da legalidade. Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais é um dos poucos estados da federação que o agente penitenciário não pode portar
a sua arma é de uso calibre restrito, mesmo já sendo uma lei federal autorizada pelo Exército. Isso por quê? Isso por ausência de uma gestão voltada realmente para o servidor. Então são coisas que nós estamos pleiteando há muito tempo. O sistema prisional tem carecido de atenção, viaturas em condições precárias, situação do agente penitenciário nos presídios, situação de trabalho precária. Então há muita coisa para ser mudada e a classe está mobilizada em torno desses objetivos. O Emerson, estão chegando muitas perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 988-100-917, e o agente São José, se diz lotado no Ceresp Contagem, gostaria de saber de vocês se há uma diferença grande entre a proposta para a lei orgânica da classe apresentada pelo Sindasp, que seria o outro sindicato do qual vocês não representam, e as apresentadas pela MASP, que é o que vocês representam, e também Cabo Júlio. Por que o sindicato solta notas para a imprensa alegando que a proposta deles que é a boa? Há uma briga política aí entre vocês? Vamos lá. Primeiro que a lei orgânica ela não é da MASP nem é do sindicato. A lei orgânica ela é da categoria. Sim. Isso aí, o agente penitenciário ele precisa ter essa compreensão. Ninguém pode fincar a bandeira num direito das outras pessoas. Primeiro é isso. Só para contextualizar, foi elaborado um grupo de trabalho, teve um grupo de trabalho com a participação dos agentes penitenciários e foi criada uma lei orgânica, uma proposta de lei orgânica que o sindicato da categoria encaminhou para ao Estado e o Estado fez algumas ponderações com relação a essa lei orgânica. E tem pontos lá que nós também não concordamos. Igual, por exemplo, o Estado não quer aprovar na lei orgânica a aposentadoria especial. Isso aí nós somos contra também. Então, tudo aquilo do bojo essencial da lei orgânica que nós acreditamos que é importante, que é fundamental para o agente penitenciário, sobre isso nós vamos lutar. A nossa briga principal, a nossa luta principal é que essa lei orgânica, essa minuta da lei orgânica, saia da gaveta e chegue até a Assembleia Legislativa. Nós sabemos que o Estado ele não vai construir uma lei orgânica favorável aos servidores. E é aí que entra a luta de classe. Com relação ao deputado Cabo Júlio, ele não tem uma lei orgânica, ele é apenas um parlamentar da base de governo que foi provocado pela categoria para interceder junto ao governador para que haja celeridade no envio desse processo que é motivado exatamente pelo Executivo. Ô, Gemerson, falando sobre as condições de trabalho ainda, a gente acompanhou no início do ano rebeliões em presídios como lá em Natal, a coisa foi feia lá. De vez em quando acontece isso aqui também em Minas, e a gente fica se perguntando se existe um trabalho de prevenção, né? Se vocês conseguem realizar esse trabalho de prevenção, qual que é a dificuldade para fazer isso? E se isso passa pela dificuldade de fazer a revista, por exemplo. Em São Paulo, agora a gente acompanhou que em torno, tem aqui o dado, 59 cidades de São Paulo aboliram a revista nos presídios porque consideram que é muito invasiva, é humilhante. Como é que acontece essa revista hoje aqui em Minas? Qual é a dificuldade que vocês têm? E que se abolir essa revista, isso acaba prejudicando o trabalho de vocês, que é quem ficam na linha de frente e logo mais vulneráveis numa possível rebelião. Vamos lá. Primeiro, o agente penitenciário, não só do Brasil, mas essencialmente em Minas Gerais, é um herói, né? Então, hoje, em Minas Gerais, há segurança nos presídios, há um trabalho de prevenção, um trabalho de segurança, pelo comprometimento, profissionalismo e eu vou dizer pelo heroísmo dos agentes penitenciários de Minas Gerais, que são muito dedicados ao seu ofício, muito dedicado naquilo que se propôs a fazer, mesmo com as condições precárias de superlotação das unidades prisionais. Muitas vezes falta até um equipamento, falta uma logística melhor, mas o agente penitenciário de Minas Gerais dá conta do recado. Então, os melhores agentes penitenciários que existem no Brasil estão em Minas Gerais. Por isso que menos de 17 mil segura 70 mil presos dentro das condições que nós vemos hoje. Agora, com relação às revistas, eu vi até uma decisão de um juiz que ele inocentou uma pessoa por ter entrado com ilícito introduzido nas suas partes íntimas, por considerar a revista invasiva, né? Por considerar que aquilo feriu a dignidade humana da pessoa.
Eu penso da seguinte forma: aquela pessoa, ela abdicou mão da sua dignidade quando ela se propôs a introduzir algo no seu corpo para fomentar o tráfico de droga, a violência, porque nós sabemos, celular, droga dentro de cadeia existe, é para criar comando na rua. Então, invasivo é isso, é a pessoa ter a audácia de introduzir algo no seu corpo para favorecer grupos criminosos dentro de unidade prisional. Então, a abolição dessas revistas só faz favorecer a criminalidade, não diminui nada. Aquela pessoa que não quer ser pega, que não quer ser presa, então ela vai lá, cumpre as leis, cumpre as determinações e vai dar tudo certo. Tem gente que visita presos aí tem 20 anos, nunca foi barrado, nunca teve nenhum ilícito encontrado. Então isso é individual. Feriu a dignidade quando ela se propôs a introduzir algo no seu corpo. E isso que é um absurdo. Não um agente penitenciário ir lá, fazer o procedimento correto, aquilo que a sociedade espera dele, fez o seu ofício e impediu que esse ilícito entrasse na unidade prisional. O agente penitenciário Wilson Vital, lotado no presídio Antônio Dutra Ladeira, agradece à MASP pelo apoio que vocês vêm fazendo, um trabalho, segundo ele, interessante. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Gelada, que é o secretário da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais, que é o seguinte: um agente penitenciário que pediu para não ser identificado, tem medo de possíveis retaliações, vocês ainda têm que conviver com isso, infelizmente, né? Ele gostaria de saber de vocês por que para agentes do concurso de 2012 não se consegue uma remoção ou permuta. E mais, como ficou a situação dos contratados que têm esses convencimentos agora? Primeiramente, bom dia. Só fazer uma ressalva aqui de Emerson. Hoje, nas unidades, nem todas existe um aparelho chamado de body scan. Quando fala que está abolindo a revista, é porque existe o aparelho de body scan, um aparelho de raio-x. Não, mas esse em São Paulo não tem revista, não tem o scanner. Esse de São Conosco Paulo, aqui né? Aconteceu primeiramente, que a cada dia está pior, na PIEP, na unidade feminina, a Estevão Pinto. E isso aconteceu e está proibida, está suspensa, somente lá. Nos demais estabelecimentos prisionais acontece normalmente. Sobre os contratados, eu vim do contrato, a minha origem, eu vim de um contrato administrativo, entrei em questão por oportunidade e fui demitido, sim. Eu fui punido por eu ter passado no concurso, essa foi a justificativa. Fiquei alguns meses fora do sistema e retornei como efetivo. Esse ano, nós tivemos um problema. A nossa lei de carreira 14.693 de 2003, ela tem um quantitativo de vaga de 18.900 aproximadamente. Com a criação da estrutura orgânica 22.257 de 2016, onde que criou a secretaria, nós perdemos 900 cargos com ele. Outra, de forma desoneira e desorganizada, o Estado, ano passado, assumiu 90 unidades da Polícia Civil, sem condições nenhuma, sem armamento, sem viatura. A Polícia Militar recebeu 2.200 e 300 viaturas. Nós recebemos 27 viaturas do Estado. Do Estado, não. No mercado federal, da verba federal do DEPEN. Nem foi do Estado de Minas Gerais. Então, o Estado de Minas Gerais não está preocupado nenhum com questão de servidores, não. Hoje, nós temos escoltas diárias que superam a mais de 200 diárias no Estado. Olha esse deslocamento, acidentes que acontecem. Então, sobre as demissões, retornando aqui, vai acontecer. Por quê? Está esbarrando nesse quantitativo que eu falei. A prioridade não seria o concurso? Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o presidente e o secretário da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais, aqui de Minas Gerais, o Emerson Souza e o Luiz Gelada. Ô Luiz, me diz uma coisa, vocês sofrem muitas ameaças, assim, ameaças abertas, e como é que vocês são preparados para lidar com isso? Tem um trabalho psicológico, tal? Vocês têm algum amparo do governo que seja em relação a isso? Como é que funciona isso hoje em dia, essa realidade de vocês? Eu ainda vou um pouquinho mais além, que nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp 988-100-917 pergunta se vocês têm treinamento da Polícia Militar. Olha, hoje no sistema prisional, aí eu tenho que falar da estrutura hierárquica nossa. Primeiramente, o comando do sistema prisional não é de agente penitenciário, nós temos uma ingerência tremenda, nós temos policiais da ativa coordenando o sistema prisional, sendo que ele deveria estar lá no batalhão. Policiais militares. Justamente. Eu não vejo hoje um agente penitenciário comandando a Polícia Militar.
Não que nós somos inimigos, mas é cada um no seu setor. Hoje o nosso secretário é desembargador, o subsecretário é delegado federal. Aí a partir daí que eu consigo... e o detalhe importante, tem um gabinete militar que manda mais que tudo. Eu não entendo isso. Dentro de um sistema prisional tem um gabinete militar. Então o governo, ele tá querendo, já tem um câncer instalado no sistema prisional. Aí nós começamos a lapidar ele, que é onde a gente vai falar também posteriormente das ameaças. Essas São ameaças constantes. não vêm, então, só, por exemplo, de presos, mas seria essa ameaça também a exemplo do colega de vocês que mandou aqui a mensagem não querendo se identificar porque tem medo de retaliações. Então, essa ameaça também viria do governo, é isso? Uma das coisas que a gente mais tem combatido no sistema prisional é a questão do assédio moral. Isso foi muito recorrente ao longo de muito tempo e uma das bandeiras da associação e dos novos agentes que têm assumido aí é o combate do assédio moral no âmbito da administração pública. Agora, o agente penitenciário querer trabalhar com recluso e não ser ameaçado, isso é uma utopia, né? Mas você perguntou se o Estado dá alguma estrutura, algum amparo mínimo, com relação a treinamentos. Porque com o agente penitenciário, ele não precisa de um treinamento com a polícia militar, por exemplo. Sim. Porque a polícia militar não foi preparada para trabalhar em presídio. A polícia militar, o trabalho dela é um trabalho ostensivo e até preventivo nas ruas, no combate à criminalidade. Hoje o agente penitenciário de Minas Gerais, ele é preparado para gerir todas as unidades prisionais. E ele é preparado por quem quando ele passa no concurso? Hoje ele é preparado pelo próprio agente penitenciário. Então hoje o sistema prisional de Minas Gerais, ele já chegou nesse patamar, essa independência, porque nós sabemos fazer segurança nos presídios. Nós estamos vendo aí no Brasil muitas rebeliões, desorganizações dentro do sistema prisional brasileiro, mas se a gente for fazer uma memória desde quando foi instituída a guarda penitenciária em 2003, isso aqui em Minas Gerais acabou. Porque aqui quem tem que fazer segurança prisional faz, que é o agente penitenciário. Esse sim, é lógico, tanto a polícia militar quanto a polícia civil tem a sua parcela de participação, algumas informações precisam ser compartilhadas, algum conhecimento, mas autonomia para a gente fazer aquilo que a gente faz, melhor do que o agente penitenciário, eu não conheço quem pode fazer. Um detalhe importante que o Dinheiro esqueceu de mencionar aqui, hoje nós temos um Comando de Operações Penitenciárias Especiais, é o COP. Inclusive ele é referência, ele faz serviço da Polinter, que é escoltas aéreas, é conhecido nacionalmente e referência. Hoje no Brasil, na estrutura hierárquica, seria o DEPOI, que é de Brasília, o SOI, que é do Rio de Janeiro, e o COP. Hoje eles fazem treinamento entre si. Só que em Minas Gerais nós temos um problema. Até em questão de rebelião, no caso com reféns, no caso preso não é considerado um refém. No caso com agente penitenciário, o sistema prisional é limitado a negociar vidas. Até nisso o BOP tem que estar vindo nas unidades, que é o antigo GAT. Querendo e trabalhando e lutando pela independência dos agentes penitenciários. Pela independência do sistema prisional, por quê? Isso depende dessa lei orgânica? Depende da lei orgânica, porque é onde vai definir as diretrizes do sistema prisional, as diretrizes do agente penitenciário. Existe a previsão de ser votada ainda esse ano? A nossa luta para que seja votada esse ano. Nós fizemos uma mobilização agora dia 1º e agora dia 23, novamente a classe está mobilizada para uma nova manifestação para que o governo se sensibilize e envie a lei orgânica, o projeto de lei orgânica. Onde vai acontecer essa manifestação? Vai acontecer às 9h30 da manhã na Praça da Assembleia. Que dia? Dia 23 agora de agosto. Um detalhe importante também para mencionar do sistema prisional é que, além dessa ingerência, tem a questão da perseguição velada. Hoje, para você ser diretor, você tem que ser amigo de deputado, não tem meritocracia. E ele está como diretor. Até para o diretor exercer as funções, nós temos muitos diretores bons, inclusive amigos nossos, que nós não podemos dizer que são conhecidos nossos, porque senão tiram eles de setores. Bom, eu queria agradecer a presença do presidente, também do secretário da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais, o Emerson Souza e o Luiz Gelada. E foi um prazer recebê-los aqui na Rádio Super Notícia FM.
no Super N primeira edição. Ok, nós que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição de todos vocês. Só reforçando aos agentes penitenciários, dia 23, às 9h30 da manhã, na Praça da Assembleia. Não vamos abrir mão de nenhum direito que nos assiste. A luta é de todos, a luta é da classe. Ok, muito obrigada a todos. Por favor, Luiz, pode se despedir. Muito obrigado, agradeço a oportunidade aí. E mandar um abraço aqui pro Harioshi, que é do G de Bicas. Mandou um abraço aqui para vocês também. Estamos à disposição.